Quantas vezes você já se pegou sentado pensando que você simplesmente está vivendo uma vida que não é sua, que você se sente um impostor dentro da sua própria vida, que nada daquilo que você aprendeu é verdade, o que você aprendeu na escola é uma mentira, aquilo que os seus pais te ensinaram na realidade não faz sentido nenhum para você, você sente esse vazio, você sente essa falta de clareza na tua vida e você não tem sequer a menor ideia do que está acontecendo com você, porque nada dessas coisas fazem sentido e você se sente mal por isso, você sente essa dor tão profunda dentro de você que você termina tentando sanar essa dor, se anestesiando com comportamentos autodestrutivos, como, por exemplo, a bebida, as substâncias, o cigarro, com todo tipo de comportamento, desculpa, autodestrutivo. E você tem essa sensação de que você está vivendo uma vida que ela não é sua, que você não pertence a esse lugar. Você está nesse lugar, mas você não pertence a esse lugar. Você sente que você está perdido, sabe? Que você está num labirinto dentro da sua própria vida. Bom, essa sensação, na realidade, é porque você está vivendo um roteiro, um mapa feito por outras pessoas. Um roteiro escrito pelos seus pais, um roteiro escrito pela sociedade, pela escola, pelos seus irmãos. Você simplesmente está vivendo baixo regras e expectativas de outras pessoas. E essas expectativas, ela faz tão mal para você que faz com que você tenha esse tipo de comportamento, entendeu? E simplesmente você começa a se auto-sabotar, a ter vícios, a esse monte de comportamentos ruins. E quantas vezes, pelo menos comigo foi assim, quantas e quantas vezes você para e se pergunta, mas será que o problema sou eu? Será que todo, todo mundo tá certo? Eu tô errado? Será que esse mapa realmente é o problema? Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes nós nos culpamos e nos sentimos mal, essa sensação ruim de que nós somos os errados e que o mundo tá certo. Mas eu sinto te dizer que na realidade não é assim. E que eu vou te explicar que eu até deixei anotado aqui. Várias vezes você termina se perdendo no caminho porque esses mapas, eles não te levam para lugar nenhum. Esses mapas, eles servem para as pessoas que o criaram e não para você. E, e eu sei o que eu tô te dizendo porque eu passei na pele isso por anos. Hoje à tarde eu estava sentado aqui tomando meu café, tranquilo, quando eu lembrei a quantidade de fórmulas prontas que eu tentei copiar e seguir na minha vida. Foram inúmeras, inúmeras, inúmeras. Sabe assim, quando você toma histórias de sucesso das outras pessoas e tenta. Eu não gosto dessa palavra tenta porque é muito ruim. Você coloca a história dessas outras pessoas, o contexto das outras pessoas, você coloca na sua vida. E é óbvio que isso de maneira nenhuma vai dar certo. Então, até um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Imagina você vendo a história de sucesso daquele super guru que ele te ensina que você tem que levantar de manhã, tomar 3 litros de água importada do Himalaia em jejum às 4 da manhã, correndo 30 quilômetros.
aí ele simplesmente volta para casa dele, ele toma aquele banho de gelo, você vê o cara com aquele abdômen todo definido, o cara com uma vida espetacular, com uma vida incrível, e você simplesmente olha para aquilo, como que você se sente? Você se sente uma verdadeira merda, desculpa a palavra. Então, todas as vezes que eu pessoalmente tentei, que todas as vezes que eu peguei o mapa de outras pessoas, o mapa, vamos definir assim, que eu peguei a vida de outras pessoas, o exemplo de outras pessoas e coloquei diretamente na minha vida, óbvio, o que aconteceu? Não vai dar certo, não deu certo, porque o mapa que eu estava seguindo não era o meu. O mapa que eu estava seguindo era o mapa daquela pessoa. E esse mapa, ele serve única e exclusivamente para aquela pessoa. Aquela vida espetacular, aquela vida maravilhosa que aquele guru estava mostrando na internet, não se adequa na minha realidade. Porque eu sou um homem comum e corrente, sempre fui um homem comum e corrente, e eu simplesmente estava tentando aplicar o mapa da vida dele na minha vida. Por exemplo, um exemplo pessoal meu. Eu comecei a fazer faculdade de Direito porque meu pai ele era policial. Mas eu nem gostava de ser policial. Nunca gostei de ser policial. Então eu estava seguindo o mapa do meu pai. O sonho do meu pai, na infância dele, era ser jogador de futebol. Não meu. E eu acabei tentando desculpa, eu tenho que tirar essa palavra do meu vocabulário. Então eu acabei seguindo esse mapa do meu pai, seguindo aquilo que o meu pai queria, mas na realidade ele queria isso para ele. E como ele não conseguiu, ele terminou transferindo esse mapa dele para mim. Só que peraí, eu não queria ser jogador de futebol. Na realidade, eu fui profissional de damas por muito tempo. Gosto de damas, gosto de xadrez, gosto de esporte mental, não gosto de esportes de contato físico. Então, por muito tempo eu sofri, de verdade, eu sofria com isso porque eu não entendia. Eu me sentia mal, eu ia pro futebol e simplesmente me sentia mal, porque não era aquilo não era o meu mapa, não era aquilo que eu tinha estruturado para minha vida. E aqui ó, eu até anotei. Para eu poder explicar a origem de tudo isso, nós vamos falar sobre dois conceitos que eu aprendi depois que eu estudei e me formei com a PNL. O conceito número 1 é o seguinte: tudo aquilo que nós fazemos é 95% nós fazemos de maneira inconsciente e somente 5% que nós fazemos de maneira consciente. Por exemplo, caminhar, respirar, que o nosso corpo funciona, nosso coração bate bombeando sangue para todas as partes do nosso corpo. Imagina se nós tivéssemos que parar, sentar e ficar pensando assim: oiê, coração, manda sangue lá para as pernas que tá faltando. Entendeu? Então, nós funcionamos assim. A maior parte do tempo nós funcionamos no piloto automático. E aí que tá entre aspas, o problema. O nosso cérebro, ele guarda essas informações para nos deixar no piloto automático para ele economizar energia. Nosso cérebro, ele quer nos manter vivos. Esse é um conceito que eu aprendi aí também. E como ele quer nos manter vivos, qual é a melhor maneira? Ele capta uma informação, processa essa informação e para ele ter um início rápido, uma resposta rápida, ele já deixa no piloto automático. Tipo assim, todas as vezes que alguém te xingar, como você vai se comportar? Você vai ficar triste? Você vai ficar bravo? Você vai ficar nervoso? Entendeu? Imagina essas situações na sua vida. Sempre você repete um padrão. Vou te dar um exemplo claro para você entender. Imagina que você desperte de manhã e você vai no banheiro.
você faz tudo no automático. Desperta amanhã de manhã, a hora que você vai no banheiro, e começa a sentir o seu corpo, começa a olhar para você. Você vai ver que você escova os dentes da mesma maneira, na mesma posição, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro. O seu banho é exatamente o mesmo tempo todos os dias. Você penteia o cabelo da mesma maneira, você passa o perfume, o desodorante no seu corpo da mesmíssima maneira todos os santos dias, e você nem se dá conta disso. Só que essa funcionalidade do cérebro, que entre aspas, ela tá feita para nos ajudar no nosso dia a dia, só nem sempre é assim. Então o que acontece? Guarda bem essa informação, que nós vamos usar ela um pouquinho mais para frente. Deixa eu voltar aqui aonde que eu anotei aqui, para eu não me perder. Eu fiz uma colinha aqui. Então, o que acontece? Guarda bem essa informação que a gente faz as coisas inconscientes. Isso de seguir o mapa das outras pessoas, você vai fazer desde criança, com seus pais, você vai seguir o que seu pai manda, o que sua mãe manda. Só que chega uma parte na vida adulta que isso não faz mais sentido para você. É onde você começa a se questionar, por quê? Por que eu vou para a faculdade? Eu penso isso, a maioria dos bilionários do mundo, nenhum deles fez faculdade. Eu, pessoalmente, para mim, eu não vejo sentido em fazer faculdade, por quê? Porque eu quero empreender, e para eu empreender eu não necessito fazer faculdade. Entendeu? Só que isso é um mapa que as outras pessoas impuseram de maneira velada, vamos dizer assim, que você tem que sair da escola, fazer faculdade, tá. Então não é algo que não é um roteiro da sua vida que você mesmo escreveu esse roteiro. Então imagina assim, você usar o mapa das outras pessoas não é errado, desde que você faça da maneira correta. A vida daqueles gurus funcionavam para eles. Claro que funcionava, porque esse roteiro foi feito diretamente para eles, com dinheiro, fama. Então, para eles é fácil viver isso, porque eles tiveram um mapa desde criança completamente diferente do seu. Para nós que somos pessoas normais, eu pessoalmente, como que eu vou ter uma vida assim? Eu simplesmente não quero essa vida para mim. Então, aqui é super importante essa parte. Aí está o pulo do gato. Não é sobre você seguir o mapa daquelas pessoas, senão você abstrair o conceito que tem por trás daqueles mapas. Porque na realidade, você começa a se comparar com essas pessoas, você fala assim: se eu não fizer isso igual aquela pessoa de sucesso está fazendo, eu não sou bom e não sei o quê. E na realidade não funciona assim, cada um tem o seu mapa. Eu não posso me comparar com o meu amiguinho do lado. Eu não posso me comparar com o filho do Bill Gates, por exemplo. Não sei se o Bill Gates tem filho, é um exemplo hipotético, porque o mapa dele foi escrito completamente diferente do meu mapa. A família dele é diferente da minha família. E qual é a sacada de tudo isso que eu quero mostrar para você? É que você seguir o mapa de outras pessoas, você tem que tirar os insights dos mapas dessas outras pessoas. Por exemplo, essa vida desse guru em específico, que eu não vou citar nomes. O que eu tirei de importante para minha vida? Que fazer exercício é bom. É excelente você ir para academia, você cuidar da sua alimentação, você cuidar da sua saúde. Só que eu não quero ser que nem ele, entendeu? Nós sempre queremos ser como essa pessoa, mas na realidade esse vazio que eu senti era isso, era a comparação, que eu me comparava com essas pessoas. E na realidade eu não quero ter um abdômen trincado, shapeado. Na realidade eu quero ser uma pessoa saudável, longeva, que eu possa chegar na melhor idade bem,
feliz, que eu possa caminhar sozinho, que eu possa ter um corpo são, uma mente sã, entendeu? Na realidade é isso que eu quero para mim. E aqui, ó, outra coisa muito importante, ó, lembra dos 95% que eu comentei anteriormente falando a respeito da que a gente faz tudo no inconsciente? Bom, quando eu vou ler aqui, ó. Quando eu era apenas uma criança, onde o ambiente em que eu cresci me fez inseguro. Por quê? Quando eu era criança, eu não tive um ambiente que me passava segurança do meu pai e da minha mãe. Eu tinha uma mãe que trabalhava fora e um pai que era alcoólatra. Então, como que eu vou ter segurança em um ambiente assim, entendeu? Então, por eu ser essa pessoa insegura, eu. Ó, vou até ler aqui, desculpa. Se eu não fosse como meu pai me dissesse, se eu não fosse como minha mãe me dissesse, eu simplesmente me sentiria mal, me sentiria um lixo, me sentiria para baixo. Só que na realidade, é isso que eu quero que você entenda, que a formação desse mapa é você quem tem que criar o seu mapa. Porque nós crescemos, nos adaptamos ao mundo, mas com, com um livro de instruções, como que chama? Com um manual de instruções que não foi feito diretamente para nós. Foi feito de uma maneira genérica. Então você tem que se autoconhecer e você colocar em prática isso e você fazer o seu próprio mapa. E estar constantemente revisando esses mapas para você ver o que realmente faz sentido para você e o que realmente não faz sentido para você. Incluso, ó, coloquei aqui uma frase super importante. E o ambiente e essas pessoas, elas influenciam, mas a decisão final, ela é sempre sua, entendeu? Então, aqui, ó, você tem que pensar que você é uma pessoa única, individual e que não existem pessoas igual a você. Que o seu mapa não serve para o outro e que o mapa do outro ele não serve para você. Porque isso vai gerar comparação, você vai se sentir mal. Esse vazio que você sente, essa dor que você sente, essa síndrome do impostor que você sente, é porque você está comparando sua vida com a vida de um guru de internet que toma água do Himalaia às 4 da manhã e corre 30 quilômetros todo dia. Entendeu? Não, essa vida não é para você. Você tem que tirar os exemplos positivos daquilo que você está aprendendo e adaptar à sua realidade, que foi exatamente o que eu fiz. Eu adaptei os hábitos saudáveis. Óbvio que eu não vou correr 30 quilômetros todo dia, mas eu adaptei os hábitos saudáveis, comecei a me alimentar melhor, entendeu? O que eu busco é uma vida estável, é ter tempo de qualidade com a minha família, não é ter uma mansão de 500 metros quadrados com 10 carros importados na garagem. Não é isso. Essa é a vida dele, não a minha. E essa foi a virada de chave que mudou de verdade o meu pensamento para com a vida, vamos dizer assim. Então, essa sensação, esse vazio que você sente, que parece que você está vivendo uma vida que não é sua, na realidade é isso. Você está vivendo um roteiro, um mapa escrito por outras pessoas que não você, entende? Então, o que eu fiz na minha vida para simplesmente colocar em prática tudo isso que eu falei para vocês? Todas as vezes que eu me sinto mal, assim, nesse sentido de que minha vida tá ruim, ou alguma coisa assim, eu não me comparo com outras pessoas. E eu acredito que você deveria fazer o seguinte: primeiramente, o primeiro vilão de tudo isso é o Instagram.
Porque o Instagram, ele é uma vitrine de sucesso fake, vamos dizer assim. Nesse momento, o que nós costumamos fazer? É olhar o Instagram, o YouTube ou a vida de pessoas famosas e coisas assim. Você olha a vida dessa pessoa, olha o que essa pessoa tem, o que essa pessoa construiu, e você automaticamente compara com a sua. E óbvio, você vai se sentir um lixo. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz. Foi parar de ver Instagram dessa maneira. Entendeu? Primeiro, eu nem tenho Instagram. Eu vou ter que fazer um Instagram porque, como a futuro eu quero trabalhar com a internet, com isso é necessário ter Instagram. Então, eu vou fazer um Instagram sim, pura e simplesmente por esse motivo. Porque essa comparação acaba te destruindo por dentro. O motivo real dessa sensação de impostor que você tem é a comparação. E qual é a origem de tudo isso? Vamos descer uma camada mais embaixo ainda. A origem de tudo isso começou lá atrás, quando você era criança. Quando o seu pai te comparava com o seu irmão, por exemplo, seu irmão faz tudo direitinho e você não. Ou quando comparava com o amiguinho da escola, ou quando simplesmente alguém te falava assim, olha, o fulaninho tirou 10 na escola, por que você tirou 8? Então isso, lembra que eu falei lá do inconsciente para você guardar? Todas essas informações, elas vão se instalando na sua cabeça. Imagina um computador cheio de vírus. Todas essas informações, elas vão se instalando na sua cabeça, vão se instalando na sua cabeça, vão se instalando na sua cabeça, e o seu cérebro, ele vai, a cada situação da tua vida, seu cérebro, ele vai devolvendo essas informações para você. Você se sente mal. Quantas vezes você se sentiu mal diante de uma situação e não sabia o porquê? É que o seu cérebro, ele guarda essas informações, essas sensações, tudo isso que você sente no corpo, de alguma coisa que você já viveu lá atrás, entendeu? Então, quando você chega na vida adulta com tudo isso que você viveu, você está carregado de roteiro, carregado de informação que não é sua, carregado dessas informações negativas que foram colocadas na sua cabeça por outras pessoas. E você repete essas ações dia a dia sem nem imaginar o porquê você está repetindo essas ações. Já vamos com 22 minutos de vídeo. Agora ficou maior do que eu esperava. Então, recapitulando tudo que nós conversamos aqui nesse vídeo. Todas as vezes que você se sentir mal, que você pensar que está tudo errado à sua volta, que você não se sente bem, que você sente esse vazio dentro de você, esse é o motivo. É porque você está vivendo uma vida que não é sua. Você está vivendo uma vida com regras, com expectativas criadas por outras pessoas. Então chegou o momento em que você tem que sentar, olhar para trás na sua vida e entender que tudo isso que você está passando é por uma dor, algum problema que você teve lá atrás e que você não resolveu. E que na vida adulta simplesmente vai fazer isso com você. Vai fazer você se sentir mal, vai fazer com que você não saiba quem você se sente esse impostor no mundo porque você é como um Frankenstein, cheio de pedaço do seu pai, pedaço da sua mãe, pedaço dos seus irmãos, pedaço da sociedade, pedaço da religião, pedaço do seu trabalho. Entendeu? Então, como conselho pessoal que eu dou para você, senta, se analisa, olha para você com uma verdade que você nunca fez antes e veja qual é a dor que você tem por trás que simplesmente te deixa com essa sensação de vazio. No meu caso, foi a comparação. E eu te pergunto, qual foi a sua dor? Deixa nos comentários aqui embaixo do vídeo. Isso ajuda. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. Eu posto vídeo aqui todos os dias falando de comportamentos autodestrutivos
e como você pode melhorar isso para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma vida em que você possa desfrutar bem com a sua família e com você mesmo. Que você tenha autoconhecimento e que você se desenvolva cada dia mais. Beleza? Esse é o vídeo de hoje e a gente se vê. Valeu!